Então, nesta videoaula, nós vamos fazer a introdução ao estudo de sombras. E essa matéria eu considero a matéria mais simples de todas as matérias que tu vais estudar no 11º ano, aliás, no 12º ano, porque basicamente é um mundo novo. É um mundo novo. O que vai ser exigido de ti é simplesmente saber projetar. O resto é tudo novo e tudo muito simples. E falar de sombras é algo tipo muito nice, mas muito nice. Mas para isso, tu primeiro precisas pegar as bases. E se tu pegas as bases, eu garanto que tu vais saber resolver qualquer exercício de sombras. E quais são essas bases? Primeiro vamos lá entender quais são os elementos que compõem uma sombra. Ou melhor, quais são os componentes de uma sombra. Para os componentes de uma sombra, nós vamos falar de 4 componentes, que são: o primeiro é a fonte luminosa. Claramente, para nós termos uma sombra, nós precisamos de ter uma luz. Então, primeiro teremos a nossa fonte luminosa. Depois, nós teremos um objeto. Claramente, temos a fonte luminosa e temos um objeto, que a sombra será a sombra desse tal objeto que é exposto a uma fonte luminosa, certo? Depois nós teremos os raios luminosos, que são os raios que partem da fonte luminosa e incidem sobre o objeto que é exposto a tal fonte luminosa. Então, o que incide ao objeto são os raios luminosos. E depois, por final, nós temos o quarto elemento, que é a própria sombra. E a sombra nós vamos ver sobre um tal plano, que neste caso eu coloquei como o plano π. Então, recapitulando, os 4 componentes são fonte luminosa, objeto, raio luminoso e sombra. A fonte luminosa incide sobre o objeto através dos seus raios luminosos, que por sua vez projetam sobre um plano de projeção, pode ser o plano horizontal ou o plano frontal, neste caso é um plano horizontal, criando a sua sombra. Então, agora nós já sabemos quais são os requisitos para nós termos uma sombra. Depois disso, podemos partir para o próximo passo. Analisando, neste caso, nós temos uma fonte luminosa que nós conseguimos ver, nós conseguimos dizer, olha, esses raios vêm dali. Um exemplo seria, por exemplo, consegues ver a minha mão? Tem essa sombra que está bem aqui na folha. Essa sombra existe porque tem uma luz aqui em cima. Tem uma luz a focar a minha folha, a minha mesa, nesse caso. A luz incide com seus raios luminosos sobre a minha mão, criando uma sombra sobre a mesa. Então, eu consigo dizer que essa luz vem daqui. Então, seria essa situação aqui em que a fonte luminosa está localizada numa distância finita. E nós, nesse caso, chamamos de foco luminoso, o que eu destaquei aqui. E os seus raios luminosos, fazem com o plano de projeção, nesse caso, fazem com o plano sobre o qual vamos ter a sombra, ângulos diferentes de 90 graus, significa que não são perpendiculares. E eles vêm de um único ponto. Então, esse aqui é o primeiro caso. Já agora vou informar que não é este caso que nós vamos utilizar em geometria descritiva. Daí que nós passamos para um outro caso, que é o que nós chamamos de direção luminosa, que é quando a fonte luminosa localiza-se numa distância localizada no infinito. Significa que nós não conseguimos ver a fonte luminosa, simplesmente recebemos os seus raios luminosos. Como dá para ver aqui, eu destaquei aqui os raios luminosos, aqui também destaquei os raios luminosos. E estamos a dizer que esses raios luminosos vêm do infinito, eles simplesmente vêm. Então, para facilitar a resolver os nossos exercícios de DGD, os nossos raios luminosos que vêm, aliás, a nossa direção luminosa, este é o correto, vamos chamar de direção luminosa, a nossa direção luminosa terá os seus raios luminosos paralelos entre si. No primeiro caso, eles não são paralelos, são oblíquos e vêm todos de um único ponto. Neste caso, eles são paralelos entre si, o que significa que vêm de um ponto localizado no infinito. E também, quando incidem sobre o objeto e quando incidem sobre os planos de projeção, eles também não fazem um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós teremos diversos ângulos. Teremos, por exemplo, se divergem do mesmo ponto, aqui poderia fazer uns 35, aqui poderia fazer uns 75, e tem todos ângulos diferentes. Só que aqui na nossa direção luminosa, todos os raios têm o mesmo ângulo, que é o que nós chamamos de direção luminosa convencional.
e a direção luminosa convencional faz com o plano frontal de projeção e com o plano horizontal de projeção 45 graus. Então, é basicamente essa primeira parte que tu tens de pegar, que é a introdução, os elementos da sombra e tal, mas tu vais ver que isto tudo tu vais resumir muito bem, mas muito bem, quando estivermos a resolver os exercícios na prática e é muito fácil. Então, para isso, eu preparei aqui 2 exercícios para explicar sobre esse negócio. Então, vamos lá analisar. Tu vais perceber que é muito fácil resolver exercícios de sombra, tipo, muito fácil mesmo, e vais te apaixonar por essa matéria. Então, antes mesmo de nós começarmos a resolver sombra de sólidos, nesse caso poderia ser um cilindro, uma pirâmide, um prisma, nós vamos resolver uma unidade abaixo, que seria uma reta. Só que aí tem uma coisa que eu preparei. Antes mesmo de nós resolvermos a sombra de uma reta, nós vamos resolver uma unidade abaixo, que seria a sombra de um ponto. Se tu consegues resolver a sombra de um ponto, quer dizer que tu consegues resolver a sombra de uma reta, porque uma reta nós conseguimos através de 2 pontos. Então resolve a sombra de um ponto, resolve a sombra de outro ponto, e ao unir essas 2 sombras, significa que tu terás a sombra dessa reta. Então, se tu consegues resolver a sombra de uma reta, significa que tu vais conseguir resolver a sombra de um sólido. Porque o que é um sólido? Na verdade, um sólido pode ter uma base primeiro. E uma base são vértices que se ligam. E uma ponta de um vértice com a ponta de outro vértice, na verdade, são retas. Então, ligas esta reta com esta reta, com esta reta, com esta reta. Então, acaba que um sólido é composto por várias retas. E tu já sabes resolver, digamos que sombra de uma reta que conseguiste através da sombra de um ponto. É uma coisa muito louca, mas é basicamente isso. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer para resolver a sombra de um ponto? Aqui eu deixei bem claro, eu disse bem claro que os raios luminosos fazem com o plano frontal de projeção e com o plano horizontal de projeção ângulos de 45 graus. Então, como é que vai ficar aqui em Évora? Como é que vamos representar isso aqui em DGD? Nós vamos ver que a linha de terra é ao mesmo tempo o plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção. Isso é matéria básica e nós já sabemos, mas é sempre bom recordar. Então, se estamos a dizer que o raio luminoso faz um ângulo de 45 graus com o plano frontal e com o plano horizontal de projeção, estamos a dizer que teremos aqui a passar sobre o ponto, nesse caso o raio luminoso que passou sobre o ponto, estará aqui 45 graus e aqui embaixo também estará 45 graus. Isso é muito importante saber. Então, como é que nós fazemos isso aqui em geometria descritiva para determinar o ponto para determinar a sombra do ponto A? Tem uns outros elementos que nós vamos também analisar através da sombra de um ponto, que nós sabemos que vamos ter 3 situações que nós vamos encontrar ao resolver esse exercício. Primeira situação, teremos a sombra real, que é o que nós procuramos. Queremos a sombra real deste ponto. E depois, em determinados momentos, nós vamos precisar de encontrar a sombra virtual de um determinado ponto. E ao encontrar a sombra virtual de um determinado ponto, consequentemente, nós vamos encontrar um ponto de quebra de sombra. E já tu vais perceber o que é isso, vais ver que é muito fácil. Então, vamos lá encontrar a sombra real do ponto A, que é o que eu disse, é o que nós procuramos. Sombra real do ponto A. Como é que nós vamos fazer isso? Basicamente, vamos pegar o nosso esquadro de 45 graus e a nossa régua normal. Vamos pegar aqui, depois eu vou dar uma dica muito interessante sobre exercícios de DGD. Até vou dar agora. Sempre desenha os teus exercícios de sombra mais à esquerda, porque todos os raios luminosos partem da esquerda para a direita. Vão assim, assim, e nunca hão de vir assim os ângulos de 45 graus. Tipo, não has de ver eles a virem assim. Não has de ver eles a virem assim. Eles sempre vêm assim ou assim. Então, desenha sempre para a direita, porque tu vais precisar desse espaço. Aliás, desenha sempre para a esquerda, porque tu vais precisar desse espaço à direita. E tu vais ver isso agora. Então, para determinar a sombra do ponto A, nós vamos pegar aqui e vamos levar a nossa régua. Vamos colocar bem aqui. Sendo o esquadro de 45 graus, eu simplesmente vou virar, colocar numa posição favorável
e passar bem pelo ponto A, assim. Este ponto que eu vou passar do ponto... Aliás, esta reta que eu vou passar do ponto A, vou prolongar até a linha de terra. E bum! Aí está. Tracei o meu primeiro raio luminoso. Eu podia começar daqui e passar assim, mas vou pela estética, né? Então, esse é o meu primeiro raio luminoso. Depois faço o mesmo passando na vista horizontal do ponto A. E venho até aqui e passo. Bum! Agora eu já passei os meus raios luminosos. De forma simples, eu vou explicar o seguinte. O raio luminoso que tocar primeiro na linha de terra, nós vamos subir até encontrar a projeção frontal do nosso raio luminoso. Nesse caso, eu disse projeção frontal, né? Até encontrar a outra projeção do raio luminoso. Esse é o correto. Porque podia ser a projeção frontal a tocar primeiro e teria que descer até a projeção horizontal. Não, mas entendeste? Então, se a vista horizontal tocou primeiro na linha de terra, nós vamos subir uma perpendicular até encontrar sua projeção frontal. E onde essas duas retas se interceptarem, é exatamente aí onde nós teremos a sombra real desse ponto. Então, sendo assim, o que eu vou fazer? Vou pegar uma perpendicular em relação à linha de terra. Então, puxo uma perpendicular daqui, subo, deixa eu limpar aqui, ok. Pego esta perpendicular, subo até aqui. Então, o que eu disse? Aqui, onde essas duas retas se interceptam, é onde nós teremos o A, sombra, duas linhas. Duas linhas porque essa sombra está no plano frontal de projeção. Então, eu nomeei como A, sombra, duas linhas. Essa aqui é a sombra do ponto A. Então, já conseguimos criar a sombra do nosso primeiro ponto. E já deu para ver que é algo muito simples, mas muito simples mesmo. Então, só para confirmar realmente que é simples, vamos lá criar a sombra do ponto B. Vamos seguir o mesmo processo. Pegamos o nosso esquadro, alinhamos com a nossa reta, para termos uma reta de 45 graus. Então, fica assim. Então, daqui do ponto B, deixa eu pegar o lápis. Daqui do ponto B, nós vamos descer uma linha de chamada, nesse caso nosso raio luminoso, e vamos subir até aqui, passar também o nosso raio luminoso do ponto B, certo? Como eu disse, quem toca primeiro na linha de terra vai ao encontro da outra projeção. Nesse caso, a projeção frontal tocou primeiro na linha de terra, então vai descer até encontrar a outra projeção. Então, vou pegar aqui uma perpendicular e vou descer assim. Vou descer bem daqui. E prontos. Aí, onde nós temos a interseção, é onde nós vamos chamar de B sombra. Ok, vou colocar assim. B sombra, uma linha. Por que B sombra, uma linha? Porque essa sombra real está sobre o nosso plano horizontal de projeção. Então, isso com tempo e com prática vamos perceber, na medida que vamos resolvendo os exercícios, vai dar para perceber melhor. Então, vamos lá analisar a seguinte situação. Já resolvemos 2 casos e já estamos entrando no ritmo, as coisas já estão a animar. Então, vamos lá resolver o nosso último caso. Seguindo o mesmo processo, simplesmente vamos pegar os nossos raios luminosos e vamos fazer passar pelas projeções do nosso ponto C. Sendo assim, eu pego o meu lápis, vou passar daqui, vou descer o meu raio luminoso e vou até aqui embaixo e fazer passar o meu raio luminoso. Exatamente. Agora temos uma situação. Nós dissemos que o primeiro a tocar na linha de terra é o que sobe. E, neste caso, os dois tocaram na linha de terra ao mesmo tempo. Eita, onde é que será que está a nossa sombra real? Onde é que nós vamos encontrar essa nossa sombra real? Não tem problema. É neste ponto onde os alunos às vezes ficam translocados. Translocados significa ficam complicados. Só queria falar uma palavra complicada só para parecer mais inteligente. Pelos vistos consegui. Ok, that was a joke, but ok. Então, neste caso, tu não precisas te preocupar. Simplesmente continua.
Estamos a dizer que se os dois tocaram na linha de terra ao mesmo tempo, a nossa sombra, nesse caso vou colocar C sombra real, estará exatamente na linha de terra. E tem outras coisas mais interessantes. Tem outros dados mais interessantes que nós vamos encontrar aqui. Lembras que nós falamos daqui da sombra real, sombra virtual e a quebra de sombra? É bem interessante. Neste mesmo momento, aliás, neste mesmo local, nós teremos a nossa sombra real a coincidir com a nossa sombra virtual. Nesse caso, eu devia colocar C, sombra virtual, e a coincidir com a nossa quebra de sombra. Exatamente, vou colocar quebra de sombra. Exatamente. Então, temos aqui, quando acontece isso da sombra real coincidir, aliás, estar localizada na linha de terra, vamos ter que, ao mesmo tempo, coincidir com a nossa sombra virtual e com a nossa quebra de sombra. Exatamente. Mas por que que isso acontece? Quais são os dados que nós podemos extrair destes exercícios que nós já resolvemos? São os dados muito interessantes, que são basicamente estes aqui. Se formos analisar no primeiro caso, quando a cota é maior que o afastamento, como dá para ver aqui neste caso, nós dizemos que essa sombra vai estar no plano frontal de projeção. Quando a cota é menor que o afastamento, nós vamos dizer que esse ponto de sombra estará localizado no plano horizontal de projeção. Quando a cota é igual ao afastamento, nós vamos dizer que essa sombra estará localizada na linha de terra, nesse caso na LT ou no eixo X, certo? Então, esses são os dados que nós conseguimos extrair deste negócio aqui em cima, ou melhor, desses exercícios que nós resolvemos aí em cima. Para deixar as coisas mais interessantes, nós podemos agora evoluir, sair de um ponto para uma reta. Nesse caso, já representamos a sombra de um ponto, agora vamos aprender a representar a sombra de uma reta. Para fazer isso, bem simples. Deixa só eu primeiro representar aqui uma reta, aliás, um segmento de reta, composto pelo ponto AB. Então, vou aqui para a sua vista frontal e vou aqui representar a sua vista horizontal. Então, vai ficar basicamente assim. Esta aqui é a nossa reta, vou dar o nome de N. N, duas linhas, N, uma linha. Certo, muito bem. Então, como é que nós vamos fazer? Basicamente, tu não precisas ter medo. Do mesmo jeito que tu resolveste aqui em cima, tu vais resolver aqui embaixo. E o que isso significa? Significa que primeiro tu vais encontrar a sombra real do nosso ponto A e depois tu vais encontrar a sombra real do ponto B. Sendo uma reta, significa que, aliás, sendo um segmento de reta, significa que tu vais unir a sombra real de A com a sombra real de B. Só que aqui eu queria uma coisa muito interessante que tu vais gostar. Então, vamos lá, seguir o processo natural. Então, daqui pego este passo, determino a sombra real do nosso ponto A. Então, desço, subo aqui também e prontos, já está. Como eu disse, quem toca primeiro na linha de terra, desce ao encontro da outra projeção. Sendo assim, vamos simplesmente descer, uma vez que a vista frontal tocou primeiro a linha de terra. Vamos descer assim e BUM! Aqui neste ponto, exatamente neste ponto, teremos a sombra uma linha. Atenção que eu coloquei a sombra uma linha. E já vamos precisar dessa informação, uma linha. Então, vamos fazer o mesmo processo para o ponto B. Vamos pegar aqui a nossa régua, ajustar bem, assim, e vamos descer. Vamos descer e ver quem toca primeiro na linha de terra. Vai ficar assim, e vamos subir para ficar assim. Exatamente. Agora é só eu ver. A vista horizontal tocou primeiro na linha de terra. Então, ok. Vamos subir. Já que tocou primeiro na linha de terra, vamos subir. Então,
estamos a dizer que nesta interseção é onde nós teríamos o nosso, nesse caso, a nossa sombra do ponto B. Então vai ser B, sombra, duas linhas. Ok. Uma coisa que foi muito interessante quando eu estava aprendendo sobre sombras, uma coisa que eu aprendi e que mudou drasticamente a minha vida, foi que eu percebi que nós não podemos ligar dois pontos que pertencem a planos de projeção diferentes. Estamos a falar de sombras. Não podemos ligar dois pontos que pertencem a planos de projeção diferentes. E o que isso significa? Reparem que aqui nós temos a sombra, uma linha, nesse caso, sendo que esse ponto está no plano horizontal de projeção. E este nosso ponto de sombra está no plano frontal de projeção. Por isso que nós colocamos como B, sombra, duas linhas. Nós não podemos simplesmente ligar dois pontos que estão em planos de projeção diferentes. Aí nós estaremos a criar uma reta. Mas nós queremos o traço, nesse caso a sombra sobre os planos horizontais. Tipo, planos horizontais não. Queremos as sombras sobre os planos de projeção. E como é que nós fazemos para unir esses pontos? Sempre que nós estivermos na posição de ter que ligar dois pontos que pertencem a planos de projeção diferentes, nós vamos ter de representar a nossa sombra virtual. Recapitulando, sempre que tivermos que ligar dois pontos que pertencem a planos de projeção diferentes, nós vamos ter que determinar a sua sombra virtual. E, como eu disse, se tu crias a tua sombra virtual, automaticamente vais encontrar o teu ponto de quebra de sombra. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu não vou explicar em 3D exatamente o que está a acontecer quando nós criamos a sombra virtual, mas futuramente eu pretendo explicar melhor. Só vou mostrar na prática, nesse caso, que é o que nós vamos usar, e sabendo disso, tu vais usar perfeitamente, sem nenhum problema, que é para poder facilitar mais a resolução e tal. Então, se tu perceberes o que eu vou fazer agora, tu vais conseguir resolver qualquer exercício, independentemente de eu explicar realmente o que está a acontecer ou não. Então, como é que nós fazemos para encontrar a sombra virtual de um ponto? Nós podemos escolher ou encontramos a sombra virtual do ponto A, ou nós encontramos a sombra virtual do ponto B. Tanto faz, porque nós queremos unir esses dois pontos. Então, se eu encontro a virtual de um ponto, eu vou conseguir unir com outro ponto. Se eu encontro de um outro ponto, consigo unir com outro ponto. Falei tanto ponto, é? Então, neste exercício eu escolhi encontrar a sombra virtual do ponto B. E para fazer isso, basicamente, nós vamos fazer o quê? Vamos prolongar este raio luminoso até o mais infinito. E depois de prolongar este raio luminoso até o mais infinito, vamos até este aqui que chegou por segundo na linha de terra. E vamos subir até interceptar com este raio luminoso que nós prolongamos. Então, o que seria isso? Basicamente, estamos a dizer que vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e vamos prolongar. Então, vamos prolongar e vai ficar assim, certo? Depois de nós prolongarmos, nós vamos pegar uma perpendicular em relação à linha de terra e vamos vir até este ponto que chegou por último e vamos subir assim, boom. Nesta interseção, onde estes dois pontos, onde essas duas retas se interceptarem, nós teremos a sombra virtual. Exatamente, vamos ter aqui o B sombra virtual. Viram como, como é muito simples determinar a sombra virtual de um ponto? Este aqui é o ponto de sombra virtual. Este aqui é o ponto de sombra real. Agora, por que nós fizemos isso? Por que nós criamos essa virtual? Ao criar esta virtual, nós podemos unir sem nenhum problema com o nosso ponto de sombra A. Aliás, com o nosso... Exatamente, ponto de sombra A. Sem nenhum medo. Por quê? Porque é como se esse ponto virtual é um ponto que nós encontramos no plano horizontal de projeção. Imagina que... Deixa eu arriscar explicar uma coisa bem interessante. Esta mesa é o plano horizontal de projeção. E esta parede é o plano frontal de projeção. Estamos a dizer que o nosso ponto está exatamente aqui. Está exatamente aqui na parede. Quando nós criamos virtual, é como se nós prolongássemos o raio luminoso que incide sobre a parede. E como faz 45 graus, ao prolongarmos em determinado momento, este raio luminoso vai tocar no plano horizontal de projeção.
Então, onde esse raio luminoso toca no plano horizontal de projeção é exatamente onde nós temos o nosso ponto de sombra virtual. E uma vez que o ponto de sombra virtual já está no plano horizontal de projeção, e espero que vocês tenham percebido, né? Espero que tu tenhas percebido. A mesa continua e passa para, tipo, depois da parede também tem uma continuação da mesa. É exatamente onde o ponto virtual vai estar. Então, uma vez que esse ponto virtual já está no plano horizontal de projeção, nós já podemos unir à vontade com esse nosso ponto A, que também está no plano horizontal de projeção, certo? Porque eu disse, nós só criamos virtual para unir pontos que pertencem a planos de projeção diferentes. Neste caso, o A sombra e o B sombra estão em planos de projeção diferentes, mas o A sombra e o B sombra virtual estão no mesmo plano horizontal de projeção. Então, é isso. Uma vez que sabemos que podemos unir sem medo, eu vou aqui unir o B sombra. Vou unir o B sombra virtual com o A sombra real, certo? Mas atenção, tu não unes esses dois pontos a carregado. É só uma linha de chamada. Repara, lembre sempre que nós queremos unir o A sombra com o B sombra, não o A sombra com o B sombra virtual. Não. Então, depois disso, o que nós fazemos? Aliás, por que nós fizemos isso? Através dessa reta que nós unimos o A sombra real com o B sombra virtual, nós encontramos o nosso famoso ponto de quebra de sombra. E onde é que é esse nosso ponto de quebra de sombra? O nosso ponto de quebra de sombra é exatamente na interseção dessa nossa reta com a linha de terra. É exatamente aí onde a sombra se quebra para poder unir com o ponto B na vista frontal. Então, estamos a dizer que neste ponto aqui, nós teremos o nosso ponto de quebra de sombra. Isso nós não evidenciamos, não precisamos escrever ali, por exemplo, que sombra. Não, simplesmente vamos pegar aquele ponto e dizer esse ponto existe. E vamos unir. E como é que vai ser? A partir daqui, do A sombra real até a linha de terra, é exatamente onde nós temos, tipo, a sombra no plano horizontal. Então, nós vamos carregar sem nenhum medo. Vai ficar basicamente assim. Vai ficar assim. Então, esta aqui é a sombra no plano horizontal da nossa reta, nesse caso. Não sei queria dizer o quê, mas é basicamente isso. Então, a partir do ponto de quebra, nós podemos unir até o nosso B. Nesse caso, a sombra do nosso ponto B. E vai ficar basicamente assim. Assim. E é isso. Prontos. Esta aqui é a sombra da nossa reta N. Muito simples. E, tipo, é uma coisa muito simples. É uma matéria muito simples. Eu nem sei o que eu posso explicar mais aqui. E é basicamente isso. Então, recapitulando. Quando é que tu crias uma sombra virtual? Tu crias uma sombra virtual para unir dois pontos que não estão no mesmo plano de projeção, certo? Se um ponto estiver no plano frontal de projeção e outro estiver no plano horizontal de projeção, como foi o nosso caso, nós vamos ter de criar a virtual de um dos pontos que nós queremos unir. E depois vamos unir. Se este ponto B estivesse aqui no plano horizontal de projeção, eu não ia precisar criar a sombra virtual. Eu simplesmente ia unir o A com o B. Ia ficar aqui uma reta assim. Bem simples. Então, é basicamente isso. O ponto de quebra é exatamente esse ponto que nós temos. E é isso. Essa matéria é muito simples. Se tu dominares este negócio aqui, tu vais dominar resolver qualquer exercício. E é isso. Basicamente é isso. Eu vou tentar melhorar a minha forma de explicar. Vou tentar dar mais exemplos. E para isso eu preciso do teu feedback. Então, se gostaste da aula, dizes alguma coisa. Se tens alguma sugestão de melhoria, também dizes. Eu estou sempre aberto para receber sugestão de melhoria. E, organiza as tuas dúvidas e me envia para eu poder te explicar e sanar qualquer dúvida. E aí vem procurar exercícios sobre isso, porque essa matéria é bem divertida. Então, that's it.